Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos render graças ao nome do eterno e poderoso Deus. A sua majestade e a sua realeza está presente neste congresso. Desde ontem que estamos sentindo a sua glória bem possante e bem presente no meio do seu povo. Quantos confirmam dizendo amém, queridos irmãos? E nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade em que podemos estar cultuando e também agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança que tem depositado em nós, para que nesta noite nós pudéssemos estar refletindo com a igreja numa porção da palavra do Senhor. Quero parabenizar todos os congressistas, desejar que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um dos adolescentes e que a mão do Senhor continue estendida, fazendo prosperar em todas as áreas da sua vida. Quantos confirmam dizendo amém? Adolescentes cristãos inculpáveis em meio a uma geração corrompida. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem diz amém, meus irmãos? Pela palavra do Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de uma das epístolas do apóstolo Paulo. A este homem de Deus são atribuídos pelo menos 13 cartas, 13 epístolas, quase 50% do Novo Testamento. Deus, por meio de Paulo, disponibilizou para a sua igreja. Este homem que antes de conhecer a Cristo como seu Salvador, era um opositor ferrenho do cristianismo, mas em Atos capítulo 9, Lucas registrou o encontro que o Senhor Jesus teve com este homem, fazendo-o se tornar um dos grandes expoentes do cristianismo. Este homem trouxe uma contribuição sem precedentes para a Igreja de Cristo, escrevendo a teologia neotestamentária. E nessa epístola aos Filipenses, Paulo dirige aos crentes de uma cidade chamada Filipos. Esta igreja é uma igreja bastante carinhosa com o apóstolo, e que o apóstolo também desejava mostrar o seu afeto, o seu amor, o seu carinho com aqueles irmãos. Mas antes de entrarmos propriamente naquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite, se faz necessário trazermos algumas informações sobre a cidade de Filipos e esta epístola. Quanto à cidade, o historiador Lucas nos mostra em Atos capítulo 16, versículo 12, que ela era a primeira cidade desta parte da Macedônia. E ele acrescenta dizendo que era uma colônia. Isso nos deixa claro que era uma cidade de grande importância política. Sendo uma colônia romana, Filipos tinha a autonomia do governo provincial e os mesmos direitos que tinham as cidades na Itália, incluindo uso da lei romana, isenção de alguns impostos e também cidadania romana para seus habitantes. Isso nós podemos inferir de dados históricos e também de evidências bíblicas,
conforme Atos capítulo 16, versículo 21. Quanto à autoria desta epístola, a própria epístola reivindica a autoria paulina. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 1, e você vai ver o apóstolo Paulo se identificando como aquele que está escrevendo ou enviando esta carta. Nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os que em Cristo Jesus estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então fica claro a autoria do apóstolo Paulo. Como toda carta, esta também tem um tema principal. E por incrível que pareça, apesar das circunstâncias não serem favoráveis para o apóstolo, nós veremos que ele estava aprisionado nesta ocasião em Roma. O tema principal desta epístola é alegria de viver para Cristo. Alguns apelidaram esta epístola de a epístola da alegria. Isso porque é surpreendente a ocorrência desta palavra na carta. Levou o apóstolo Paulo a falar diversas vezes sobre a alegria do crente em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. A questão da data da escrita desta carta aos Filipenses não pode ser separada da questão do local em que ela foi escrita. Do ponto de vista tradicional é que esta epístola, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon, foi redigida durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Por isso que ela também é conhecida como Epístola da Prisão. Ela, junto com Efésios, Colossenses e Filemon, são chamadas de epístolas da prisão. E é interessante ainda pontuar que se trata da primeira prisão de Paulo em Roma, entre os anos 60 a 63, depois de Cristo. E ela foi enviada por Paulo através de um cooperador, que era um gentio convertido ao cristianismo, chamado de Epafrodito. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 25. O apóstolo Paulo aborda nesta epístola diversos assuntos, entre os quais, sobre qual o modo de viver do cristão dentro deste contexto de um mundo corrompido. Sabendo que Filipos era uma colônia romana e conhecendo quem era Roma e o seu modus vivendi corrompido, Paulo sabia que não somente os costumes bons, as práticas boas, mas também os costumes impróprios, devassos, impuros, seriam copiados pelos cidadãos filipenses. E havia uma igreja dentro daquele contexto. E como deveria se comportar esta igreja dentro daquele contexto de corrupção e perversão? Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que eles deveriam ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Interessante que Paulo não ensina o ascetismo, aquela doutrina que ensina que para a pessoa ser santo tem que viver longe do contato com a sociedade. Ele diz o contrário: no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quem diz amém, meus irmãos? E eu quero destacar esta expressão, geração corrompida. Ora, o nosso dicionário define a palavra corrupção como depravação, suborno, alteração, e ainda diz que também significa sedução. O Ruais, por sua vez, define como desvirtuamento de hábitos e ainda devassidão de costumes. A ideia no original grego aqui, da expressão de extramenos, indica e vem de um verbo de astrefo, que quer dizer distorcer, perverter, ou em sentido moral quer dizer depravar. Essa palavra denota uma condição moral anormal
E assim parecia o paganismo aos olhos de Paulo. Aos olhos de Paulo, o paganismo era algo anormal, fora do comum. Ele advertiu aos filipenses que não se fizessem participante com os pagãos em seus pecados morais. E quando a gente fala de corrupção, não falamos de um termo que se perdeu no passado. Muito pelo contrário, este é um termo bem presente. Todos nós, ao termos contato com a mídia, seja pela internet, seja pela televisão, ou até conversando na rua com as pessoas, sempre estamos ouvindo essa expressão corrupção. Infelizmente, a corrupção tem atingido a sociedade em todas as áreas que a compõem. Após a entrada do pecado no mundo por meio da desobediência de Adão, então o pecado trouxe esse desajuste, trouxe essa corrupção, essa alteração das coisas no seu sentido normal. E nós poderíamos elencar aqui algumas áreas em que a corrupção tem atuado. Não poderia ser diferente. A primeira área que nós poderíamos citar é a política. Na verdade, política pode ser traduzido como arte ou ciência de governar. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo nos diz que Deus foi quem constituiu a autoridade. Deus deu ao homem a capacidade e delegou a ele a autoridade de governar a terra e sujeitá-la. Mas infelizmente o homem corrompido, ele tem usado esta administração de forma equivocada no âmbito secular, utilizando-se de recursos públicos para benefício próprio. E aí a gente percebe o que está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Você pode ler comigo na sua Bíblia. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E é por isso que nós temos visto tanta corrupção, tanta distorção, tanta coisa errada acontecendo através de homens que estão ocupando grandes cargos. Quem nunca ouviu falar do mensalão? Quem nunca ouviu falar da Operação Lava Jato? Quem nunca ouviu falar de desvio de verba na Petrobras? Isso está tão presente, isto é tão real, isso desmotiva a maioria dos brasileiros que realmente amam o Brasil e acreditam que um grande avivamento passa por uma grande reforma política. Diga amém por isso. Ainda detectamos corrupção na educação. A educação é traduzida como a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática e ensino. Mas no meio do ensino, da educação, da proposta original, de pegar uma criança e formar ela intelectualmente, preparando-a para o mercado de trabalho, a corrupção também tem entrado. A educação materialista, que é uma educação centralizada no materialismo, cuja centralidade descarta completamente a pessoa de Deus do contexto educacional da sociedade. O Estado materialista e ateu sabe que é importante controlar as escolas, e o diabo não fica de fora. Ele sabe o quanto é imprescindível ter o controle do sistema educacional para promover educadores materialistas e ateus, dando-lhes através da política ou do sistema diretores que não creem em Deus e professores que rejeitam a Bíblia e escarnecem da fé cristã. É por isso que adolescentes e jovens são tão bombardeados na escola secular. E vocês que estão se preparando para entrar na faculdade não vão encontrar algo fácil lá.
Vocês vão encontrar escarnecedores, ateus, materialistas, humanistas, marxistas. Vocês vão encontrar pessoas que são ferrenhos opositores da palavra de Deus, que estão ocupando cargos na educação, mas que não ensinam para a pessoa se preparar para o mercado de trabalho apenas, senão são doutrinadores e querem formar ou deformar aquilo que você tem aprendido na igreja com a palavra de Deus. E Paulo, sabedor disso, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, veja na sua Bíblia, ele diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Falsamente chamada ciência. Existem ensinos corrompidos que estão dentro do sistema educacional. O que dizer, por exemplo, do antropocentrismo, que ensina que o homem é centro de tudo e detentor e promotor da sua própria felicidade. O homem não precisa de Deus para ser feliz. Ele é o centro de tudo. Mas o que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? A Bíblia mostra o homem como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 e 26. No entanto, mostra que este homem é menor do que o Criador. Salmo 8, verso 4. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O homem não é o centro de todas as coisas, coisa nenhuma. O centro de todas as coisas é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que o homem é verdadeiramente? 2 letrinhas: pó. Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Sabe que somos pó. Eu acho interessante que Deus não deu asa ao homem, irmão. Graças a Deus. Que se tivesse dado, o homem já estava lá nas alturas, né? Mas Deus colocou ele com o pezinho bem no chão. Fique aí, viu? Para ele aprender pelo menos 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. De onde veio, o que ele é e para onde vai. Pronto. Você vai ficar com o pezinho bem no chão, viu? Para você saber de onde você veio, do pó, o que você é, pó, e para onde você vai, que é pó. Mas existe esse ensinamento corrompido na educação. E às vezes a pessoa fica se achando o tal. Não passa de pó. Outro ensino corrompido que está penetrando na educação é o ateísmo. Doutrina que nega a existência de Deus e, consequentemente, todos os princípios e valores relacionados a Ele. A expressão atheos quer dizer não Deus. É a negação da existência de uma divindade. O que dizer do célebre livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio? Ele chegou a dizer que Deus não criou o homem, foi o homem quem criou Deus. E é um best-seller nos Estados Unidos. Mas a Bíblia mostra que existe um Deus que criou todas as coisas. Tudo tem princípio, mas Deus não. Deus é o princípio.
Ele aparece lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Ele é eterno, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é onisciente, Salmo 139, verso de 1 a 4. Senhor, tu me sondaste e me conheces. E sondar ali no hebraico é cavar profundo. E era isso que Davi estava dizendo: Senhor, tu cava profundo, tu vai até onde eu não conheço e chega lá no cantinho. Ele é onipotente, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Isso significa dizer que ele tem todo o poder. Mas na escola ridicularizam da fé. E um dia um professor, um aluno, melhor dizendo, que hoje é formado em História, pós-graduado, me compartilhou uma experiência em que ele estava na sala de aula e aí a professora já introduziu a aula dizendo assim: nós vamos falar de História, mas não venham com Bíblia, porque eu não tenho nada a ver com lenda, com ficção, um conto judaico. E ela disse assim: essa história de dizer que José, um hebreu, assumiu o cargo de governador no Egito, ela está vendo que quem estuda cultura egípcia sabe que jamais os egípcios iam deixar um hebreu assumir um cargo daquele? E quem não tinha resposta ficou calado. De repente o irmão lembrou, o Espírito Santo iluminou o entendimento dele. Se a senhora tem razão, os egípcios jamais deixariam um hebreu assumir um cargo de governador no Egito. Agora a senhora esqueceu que José foi naturalizado. Como? A senhora lembra que na nomeação o faraó deu um nome a ele? Egípcio, Zafinate Paneá. A senhora está lembrado que ele casou José com a Azenate para naturalizar ele egípcio? Aí a senhora vai ter que voltar atrás, porque Deus cumpriu a promessa. Eu sou benede como nuvem, soremenera xeramana. Deus vai te dar sabedoria para defender com mansidão e respeito acerca da esperança que há em ti. Você não vai ficar gago diante das afrontas de Satanás, não. O Espírito Santo vai tomar a tua boca e vai te dar sabedoria do céu para você responder com autoridade. Está descendo algo do céu sobre a tua vida. Hoje à tarde, quando eu estava orando, o Espírito Santo disse para eu dizer aqui: eu vou investir pesado na adolescência, eu vou investir com dons, eu vou investir com graça, com sabedoria. Cargos altos aí no âmbito secular estão esperando vocês. Deus vai tirar os incrédulos e vai encher de crente, de José. Toma, José! E decama súbrias terra bacala sonera mandara shurimikai
Recebe a autoridade do céu que está descendo sobre a tua vida. Te prepara para algo novo, experiências novas. Te prepara para um abraço do teu pai que te ama e vê as dificuldades que você tem em servir a Deus nesta fase. Mas você não está só, eu estou contigo. Eu sou o teu Paráclitos, teu companheiro, estou do teu lado. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, aleluia. Corrupção na educação, antropocentrismo, ateísmo, valores morais relativizados. O que é certo aqui pode não ser certo ali, o que é errado para você pode não ser para mim. Isso é o que diz os que pregam isso. Uma vez descartada a pessoa de Deus, sua palavra perde o sentido e os valores morais e absolutos que tinham Deus como sua fonte passam a dar lugar a uma relativização moral onde não há verdade absoluta e onde a promiscuidade e a libertinagem comportamental é defendida. É verdade que apesar de em algumas sociedades já relativizarem os valores, como por exemplo fazendo união de pessoas do mesmo sexo, a defesa à prática da eutanásia, chamada boa morte, o aborto, a prática legal do uso das drogas e da prostituição, no entanto a Bíblia condena a inversão de valores. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e dos que ao bem chamam mal. Ai. Na Suécia já se paga aos traficantes o salário de maconha. Eles são gari, aí para ao invés de roubar, para ter o dinheiro para comprar a droga, o que é que eles fazem? Eles são gari e recebem o salário em maconha. É o kit maconha. E querem trazer isso para cá. A Bíblia nos diz que o juízo de Deus se levanta contra toda iniquidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Romanos 1 e 18 e Apocalipse 21 e 8. Sabe o que é que você aprende na escola? A evolução. O Big Bang. A teoria da grande explosão. Interessante, teoria. Se é teoria e o Estado é laico, deveriam ensinar as duas teorias, criacionismo e evolucionismo, já que as duas são teorias. Mas diz que o Estado é laico, mas de laico não tem nada. Ele é mais laicista do que laico. Ele não tem uma religião oficial, mas é contra a religião. E a gente percebe no ensino da evolução nas escolas, que defende que tudo resultou de uma grande explosão e há bilhões de anos, que a partir daí surgiram os mundos, as galáxias. Todavia, nada que não possa ser observado pode ser provado. A Bíblia declara que todas as coisas foram criadas por... É até uma questão de inteligência e bom senso. Será que se a gente pegar uma dinamite e colocar embaixo de um monte de tijolo, brita, areia, cimento, e explodir, vai cair uma casa pronta? Isso é uma afronta à inteligência do homem do século 21. Que tudo que está aí organizado, esse design inteligente, não é? Tudo perfeitinho, no seu devido lugar, foi feito a partir de uma explosão sem causa. A Bíblia diz que no princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Romanos 11, 36,
tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as... A Terra é o terceiro planeta em relação ao Sol. Mercúrio, Vênus, Terra. Se a Terra fosse o segundo, ninguém aqui estava vivo. Todos nós tínhamos morrido queimados. Se fosse o último, que até então a gente aprendia que era Plutão e um dia desse descobriram que era estrela, eles é quem muda, a gente continua dizendo a mesma coisa. Se a gente fosse Plutão, morria todo mundo congelado. Ou se fosse pelo menos o quarto, em relação ao Sol. Aí foi o acaso que colocou em terceiro. A Terra todos os dias faz o movimento de rota, e a gente não faz isso assim, ó. Ela está se movendo e a gente nem sente. É a mão invisível que está lá assim, ó. Só que tudo que se move tem uma catraca para poder mover, né? E no interior tem lava, não tem catraca. Ao redor da Terra tem um cinturão que qualquer meteoro que entrar nela é desintegrado na hora para que não entre em choque com a Terra. Quem foi que colocou esse cinturão ao redor aí? O acaso é o nome científico de Deus. Entendeu? O acaso é o nome científico de Deus. Aleluia. É porque ele não quer dizer Deus é apelidado de acaso. Mas o acaso, só o acaso não faz o que Deus faz. Então é outro nome de Deus. É um nome científico. Sem falar nas principais leis que fundamentam, ou que estão fundamentadas, leis irrevogáveis. O que dizer da lei da biogênese de Mendel? Só vida gera vida. Mas o que é que diz o evolucionismo? Que o que é inorgânico gera o orgânico. Contradiz a lei da biogênese. Biogênese, princípio da vida. Mas o que é que diz a Bíblia? Um Deus vivo criou seres vivos. Está de acordo com a lei da biogênese. O que dizer da segunda lei da termodinâmica, que diz que o mundo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. Mas a evolução diz que nós estamos caminhando de níveis desorganizados para níveis organizados. A segunda lei da termodinâmica está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, mas o pecado trouxe desajuste. Níveis organizados para níveis desorganizados. Você tem argumentação de sobra, hein? E o que dizer da lei da causa e efeito? Que diz que sempre o efeito será menor do que a causa. Deus é a causa e o homem é o efeito. Por isso que o homem é menor do que a causa. Que é Deus. Aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente percebe também corrupção na sexualidade. À luz da Bíblia, sexo são as características internas e externas que identificam e diferenciam o homem da mulher. Essa área é uma área que Satanás tem investido fortemente. Infelizmente, o governo tem investido de forma severa na deseducação sexual, utilizando o MEC para difundir cartilha de educação sexual, que na verdade é uma deseducação sexual, que propaga
homossexualidade, que propaga o sexo livre entre os jovens e adolescentes, com distribuição de preservativos nas escolas, que propaga uma corrupção sem precedentes nesta área, e até o autoerotismo na cartilha de educação sexual, ensinando as crianças a partir de 10 anos, dizendo que não façam na frente dos pais, com o dinheiro que sai do nosso bolso. Mas Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante, a gente vê o apóstolo dizendo: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus os abandonou às paixões infames, versículo 26. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Lesbianismo. Versículo 27. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Hoje a gente já vê 2 mulheres e 2 homens caminhando de mãos dadas. A mídia favorece, propaga, pessoas famosas se beijam na frente das telas. Um dia desse, num programa de um sistema de televisão aí, colocaram crianças para ver uma dupla fazendo carícias e perguntaram às crianças o que é que elas achavam disso. É uma verdadeira onda de corrupção na sexualidade que Deus criou para os casados, para ser desfrutada dentro do casamento e segundo os parâmetros da palavra. Mas em meio a este investimento de Satanás, Deus, que está preocupado com a santidade da sua igreja, diz para você, adolescente, o que está em 1 Tessalonicenses 4:4, cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quem diz amém? A corrupção tem atingido também a mídia. Não podemos negar a importância dos meios de comunicação para a sociedade moderna. No entanto, é notório que os meios de comunicação são mais utilizados a serviço do mal do que para o bem. Através destes, adolescentes têm sido bombardeados por uma verdadeira onda de pornografia e pornofonia através de diversos estímulos a práticas pecaminosas e diabólicas, que têm o poder de modificar a visão das coisas com sua programação, estimulando o mal. Mas você tem uma opção, viu? 14. O número 14 é a sua opção. Quando falamos de mídia, lembramos da internet. Quase tudo hoje é possível fazer através da internet, ler, vender, comprar, pesquisar, etc. Quando bem utilizada, a internet pode até servir para o crescimento e edificação espiritual. No entanto, boa parte dos internautas encontram na internet a oportunidade de praticarem atos imorais, tais como pedofilia, sexting, que é o sexo virtual. Um dia desses, uma moça estava fazendo sexting com um rapaz, eu vi numa reportagem, e o rapaz pegou a foto dela com o corpo desnudo e publicou na escola. Todos os colegas tinham a foto dela dessa forma. Quando ela chegou, todos estavam rindo e mostrando a foto dela. Ela teve tanto desgosto, chegou em casa e se matou.
Em Mateus capítulo 6, versículo 23, Jesus nos adverte dizendo: se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Salmo 141, verso 2 diz: não porei coisa má diante dos meus. Tito capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo exorta ao cooperador dizendo assim: todas as coisas são puras para quem? Para os puros. O problema não é a internet, é como eu uso. O problema não é a televisão, é quem está com o controle. Ou controla ou é controlado. A corrupção também na moral. E alguém traduz moral como o conjunto dos princípios e valores morais da conduta do homem. Vimos aqui ontem a exposição do pastor Albérico Inácio, eu quero repetir, Gênesis 6 e 11. Diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E diz o versículo 12: e viu Deus a terra. Porque Deus está vendo, irmão, toda esta corrupção. Nada passa do olhar de Deus. Ele está vendo. Ele está vendo a corrupção na política. Ele está vendo a corrupção na educação. Ele está vendo a corrupção na sexualidade. Ele está vendo a corrupção na mídia. Ele está vendo. Ele está vendo. O apóstolo Paulo profetizou, veja na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que os últimos dias seriam dias de extrema corrupção sobre a terra. Lamento dizer a todos nós, mas não vai ficar fácil daqui para frente. Nós vamos ver coisas ainda mais difíceis. Paulo diz: tempos trabalhosos. Diz o versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão. E ele diz: sobrevirão. Virão sobre, é como um peso esmagador que vai vir sobre. E a expressão aqui é kapelos, que quer dizer duro, difícil. E ele diz o que é que vai acontecer de forma profética: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, que não sente mais compaixão pelo outro. Diz ainda: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Agora olha o conselho aí, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Timóteo, afasta-te. Você vai encontrar esse tipo de gente na escola do seu lado, no trabalho, na rua. Você vai encontrar. Mas Paulo diz: afasta-te. Corrupção nos costumes. Antigamente, até aí fora, se conhecia o homem pelo cabelo curto e a mulher pelo cabelo comprido. Hoje o homem está de cabelo comprido e a mulher de cabelo curto. Primeira Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. E tem uns que botam até tiara e veste saia. Nosso pastor está aqui, é o nosso pai, o nosso doutrinador, o homem que Deus tem levantado para ensinar a sua igreja. E nós que cooperamos com ele no trabalho do Senhor, temos esta preocupação na manutenção da doutrina da palavra de Deus.
Mas estamos vendo esta corrupção nos costumes acontecer também no nosso meio. Há pessoas que têm cabelo de 2 cores agora. Rapaz com costeleta de Elvis Presley. Deixa eu dizer a ti que Elvis já morreu, hein? Uns rapazinhos que não corta mais o cabelo, fica um topete desse tamanho, né? E quando não, raspa aqui, fica aqui feito Neymar. Tu é crente, rapaz. Nós temos doutrina e costumes. Primeira Coríntios 11:16, o apóstolo Paulo diz: nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. É homem com cara de homem, cabelo de homem, veste de homem, comportamento de homem. É mulher com cara de mulher, roupa de mulher, conversa de mulher. Corrupção até na teologia, irmãos, que trata do estudo de Deus. 1 Timóteo 4, verso 1 em diante, Paulo diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Corrupção na teologia. Nós poderíamos apenas citar teologia da prosperidade. Poderíamos citar o triunfalismo. Poderíamos citar adoração a anjos. Aqui na Gervásio Pires tem a Igreja dos Arcanjos. Mas deixe-me concluir que, infelizmente, a corrupção está entrando até no meio evangélico, na religião. Estamos vendo corrupção no louvor. Escute, o culto é composto de 2 partes. Quantas partes? A primeira é do homem para Deus, que é louvor. Louvor não é na horizontal, sempre é na vertical. A segunda é a da palavra, é Deus para o homem. Portanto, o louvor corrompido é o louvor antropocêntrico. É aquele que, ao invés de falar das características de Deus, dos atributos de Deus, de engrandecer a Deus, ele fica somente falando para o homem. Você vai conseguir, você vai vencer, você vai vencer, você é. Aí não é para Deus, é de vou louvar a Deus, mas canta para o homem. Esse é um louvor antropocêntrico, corrompido. Vivemos a época de fã-clubes. Louvorzão. O pastor falou aqui de dança, bater palma, isso é corrupção do louvor. E alguém até aí, num dia do ano, chama Dia de Ação de Graças. Aí chama um cantor evangélico, um cantor do mundo e um católico, que mistura os três num pacote só. Mas em Mateus 15:8, Jesus cita Isaías dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Salmo 115, olha que coisa linda. O salmista diz: não a nós, ó Senhor, mas ao teu nome dá glória. Aleluia. O louvor não é para o homem, o pastor já frisou aqui. Só ao teu nome dá glória. Corrupção na liturgia do culto com inovações. Quando Davi conquistou a arca da mão dos filisteus, se precipitou em trazê-la num carro novo e não nos ombros dos levitas, como estava determinado por Deus.
colocou num carro novo, puxado. E de repente, quando os bois tropeçaram carregando a arca, Uzá foi colocar a mão na tampa do propiciatório, para que ele não caísse. Quando foi mexer, caiu morto. Não se pode mudar a liturgia do que está escrito. O culto tem uma forma, mas há corrupção na liturgia. A ira do Senhor se acendeu. Ele podia ter visto só a alegria de Davi, que era Davi, mas até Davi errou. E Deus disse: está errado. Não abro mão da liturgia do culto, que eu disse, quem vai levar são os levitas. Corrupção na pregação. É preciso termos cuidado para não sermos atraídos por um evangelho light, mais fácil. 1 de Pedro 2:2, o apóstolo diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Poderíamos citar regressão psicológica, cristianismo judaizante, teologia da prosperidade, superstição religiosa. Existe até corrupção na adoração. O profeta Malaquias censurou os sacerdotes que, ao invés de trazer um animal conforme estava prescrito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, estava oferecendo o cego, o coxo. E Deus usa esse homem cujo nome significa mensageiro de Jeová e diz para eles assim: se vocês fossem presenteados com um animal doente, vocês queriam? Será que o governador de vocês aceitaria? Não. E imagina eu, que sou o grande rei, diz o Senhor. No capítulo 8, Ezequiel, o profeta, é transportado espiritualmente para Jerusalém. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em visões de Deus. E quem sabe havia um questionamento no coração do profeta: por que é que o povo estava enfrentando o exílio? Aí Deus mostra. E ele é colocado dentro do templo. E quando ele já entra, ele já vê o que é que estava dentro do culto, da adoração, corrupção, a imagem dos ciúmes de Deus, talvez a estátua de Astarote dentro do templo. E ele, quando se espanta, Deus disse assim: estás vendo isso, filho do homem? Abominações maiores tu verás, porque ninguém esconde nada de profeta, irmão. E Deus ainda tem profeta no meio das assembleias de Deus. Está vendo aquele buraco ali na parede, filho do homem? Cava, que eu vou te mostrar. Eu vou tirar o tapete. Aí ele cava na parede. Quando cava, vê uma fumaça de incenso. Disse: aqui a adoração está bonita, né? Ele disse: mas vai ver a quem eles estão adorando. Aí tinha imagem de réptil nas paredes, quadrúpedes. Safã e os sacerdotes estavam queimando incenso aos animais. Animismo, culto idólatra. Diz: olha para quem eles estão queimando incenso. Eu imagino que Ezequiel bota a mão na cabeça e diz: estás espantado com isso, filho do homem? Tu vai ver coisas ainda piores. E ele vai para uma outra recâmara e vê mulheres chorando. Diz: aqui o culto de oração está bom, está um quebrantamento. Vê para quem elas estão chorando, filho do homem? Para Tamuz, um Deus que morria no outono e ressuscitava na primavera, segundo a tradição. Queres ver ainda mais, filho do homem? Aí mostra mais um grupo de homens reverenciados de costa. Estavam reverenciando o sol de costa para o templo. De costas para o templo. E adorando o sol. Estás vendo, filho do homem, o que eles fazem oculto? E eles dizem assim: o Senhor não nos vê. Porque tem gente que tem essa impressão, né? Deus não está vendo não, está não. No capítulo 9, Deus dá o grito e aparece um superintendente com 6 homens.
Vem um escrivão com um tinteiro na mão, agarrado na cintura, e vem 6 homens do lado dele assim, ó, como quem vem marchando. Diz, pois não, é só dizer o que é para fazer. Eles falam, vamos fazer uma limpeza na cidade de Jerusalém. E vai começar pelo meu santuário. E eu quero dizer isso de forma profética esta noite. Deus vai fazer uma grande limpeza no santuário. Vai começar uma varredura mais fina. Tirar abominações que estão dentro, impedindo a glória de Deus de se manifestar. Porque aquela corrupção botou a glória para fora. E nós não queremos a glória fora, nós queremos a glória aqui dentro. O que é para fazer? Aí Deus disse, marque na testa. Marque na testa os homens que suspiram por santidade e não estão conformados com essa corrupção. E o nome marca, o sinal no hebraico é tal, que é uma letra do alfabeto hebraico, em forma de cruz, só podia ser mesmo. Em formato de uma cruz, marque com uma cruz na testa. Aí esse que está marcado não morre, porque ele está suspirando por um avivamento real. Agora, quem não tiver a marca, os 6 homens já estão autorizados para passar a espada. E o homem do tinteiro saiu por Jerusalém marcando. Quem está marcado aqui? Aleluia. Quem tem a marca do sangue na vida aí? Quem tem a marca do sangue? Quem não tiver marcado, se prepare. Ou é marcado ou vai acontecer algo contigo, porque tu estás envolvido com as abominações. Pastor, nos autoriza a estarmos de pé, por gentileza? Olha, Deus vai te dar um apetite tão grande por santidade. Vai começar a tirar abominações que estavam dentro. E a glória já ia sair, mas Deus está falando para sair a corrupção e a glória permanecer. Nós queremos a glória. Nós não queremos um ajuntamento sem sentido. Nós queremos a glória. Nós queremos Jesus batizando adolescente até no caminho, voltando para casa dentro do ônibus. E vai acontecer isso, viu? Você vai dar testemunho que foi batizado voltando para casa dentro do ônibus. A glória de Deus vai encher a tua vida. Aleluia. Espírito Santo sabe quem eu sou e mesmo assim cuida de mim. Pastor, nos autoriza a convidarmos as pessoas que não são evangélicas, crentes em Jesus, para aceitar a Jesus como Salvador esta noite. Fique de olhos fechados, enquanto nós convidamos as pessoas para vir a Cristo esta noite. Um jovem, um adolescente, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que manchou o seu templo, que é o seu corpo, e a glória saiu, mas a glória de Deus quer voltar esta noite para a tua vida.
Onde está a primeira vida para Jesus? Aqui embaixo, lá na galeria. Veja se tem alguém do seu lado, irmão. Convide esta pessoa para vir à frente. Levante a sua mão assim, olha, como sinal de aceitação, e venha à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Aproveita para adorar o nome dele. Se faz necessária para te descrever. Olha a primeira vida chegando para Jesus aqui esta noite. Olha, enquanto você está adorando, existem sinais e maravilhas que estão acontecendo. Abre a tua boca para glorificar o nome de Jesus esta noite. Você vai abrir a boca e vai sair variedade de línguas. Deus está te dando esse dom espiritual. Receba a autoridade do Espírito Santo agora. Receba o dom. Receba a habilidade espiritual de pregar a palavra do Senhor. Recebe a palavra do conhecimento, da sabedoria, os dons de curar, autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Em todos os momentos, vem me convencer. A segunda vida para Jesus esta noite. Vem em nome de Jesus. Olha que coisa linda, a Shekinah do Senhor. Olha ele se movimentando no meio do seu arraial. Tem milagre de Deus acontecendo aqui esta noite. Até em casa pela Rede Brasil. Recebe autoridade da parte de Deus e seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Está vindo ali, olha, a segunda pessoa para Jesus. É um jovem. Ema Sonderras. Tem algo novo que está acontecendo aqui esta noite. Aleluia. Tu és santo. Levante a sua mão e diga a Ele. Tu és santo. Diga o mais alto que puder para Ele. Vá trazendo as vidas, vá trazendo as vidas. Diga de novo, só a igreja. Levanta a tua mão e diz a Ele. Levanta a tua mão e diz a Ele: Tu és santo. Isaías viu a glória do Senhor no templo e dizendo: Serafim, santo, santo, santo. Espírito Santo. Agora você vai dizer: Amigo, amigo, abre
chegando outro. Vá trazendo. Veja se do seu lado tem alguém. Aí fora pode trazer. Aí na galeria. Veja se do seu lado tem alguém. Diga, vou à frente com você. Declara, declara, declara. Ele tem gemidos inexprimíveis para expressar o que você não consegue. Diga forte. Levanta a mão e diz: vem me convencer. Diga forte. Está chegando outra, pode trazer. Grite bem forte com sua alma e diga: eu sou dependente de ti, Senhor. Diga a Ele: não te afastes de mim. Não, Senhor. Não te retires de mim, Espírito Santo. Última vez. Não te afastes de mim, Senhor. Vá trazendo as vidas. Vá trazendo as vidas. Espírito Santo. Cante forte, diga: tu és santo. Está chegando outra aqui. Vá facilitando aí os caminhos. Se você está na galeria, traga essa pessoa. Traga essa pessoa. Ajuda esse jovem. Às vezes falta um braço para encorajar. Falta alguém para encorajar. Traga aqui à frente. Você está envergonhando o inimigo dizendo: ele é santo. Numa geração corrompida, ainda há adolescentes que dizem: Deus é santo. Aleluia. Se há alguém mais, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos falou. Amém, irmãos? Pela sua palavra. Adolescentes, aproveitem. Muitos não souberam aproveitar e não estão mais aqui. Mas vocês estão aproveitando o avivamento do Espírito. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento não é pulo, avivamento não é palmas, avivamento não é dança, avivamento não é suspender-se da terra como mandam muitos cantores chamados gospel por aí. Não, Senhor, avivamento é isto, é a palavra, amém? Sendo introduzida no coração dos jovens, dos adolescentes. E a própria palavra gera o poder do Espírito Santo. Agora chegou a hora de você derramar-se na presença de Deus, porque a palavra lhe encheu, a palavra foi enchendo o seu coração, e agora ela começa a explodir dentro de você como uma grande arma de Deus, transformando. Ela é assim, é uma semente viva. Amém, irmão? Ela vai enchendo, é como uma espingarda, soca, não é? E vai enchendo, vai socando, vai enchendo, e daqui a pouco, pum! É isso que o Espírito Santo está fazendo nesta noite aqui. A palavra foi enchendo, foi dominando, e agora você está explodindo em gozo, em adoração, em alegria, em línguas. Glória ao nome do Senhor. Isso é avivamento, que você vai sair daqui e vai sair no ônibus conversando, se lembrando da palavra que foi falada. Você vai se deitar e ela vai estar com você. Amanhã você vai se acordar e ela vai estar com você. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ter saudade do culto de ontem e do culto de hoje, e vai estar lembrando-se durante todo o ano. Foi uma bênção. Amém, irmãos?
Glória a Deus.